Em 2016, eu e meu marido, que também trabalhava no mundo corporativo, a gente virou estatística naquele milhões e milhões de desempregados. Só que aí eu estava com 48 anos, né? Eu costumo brincar que meu marido não me trocou por uma de 30, mas as empresas trocam, né? Sem dó nem piedade. É verdade. E eu acho que isso lá no Brasil é ainda pior. Mais um episódio do Aqui Pode, galera. Como sempre falo, boa tarde, boa noite, bom dia, porque todo dia é dia de assistir Aqui Pode. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a Mônica. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, meninas. E muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia, que eu sei que não é fácil, para poder convidar... conversar com a gente aqui, né? Bater um papo descontraído e passar exemplos, história maravilhosa para outras pessoas. Eu sei que muita gente conhece, você já é conhecidinha por aqui. Da comunidade. Da comunidade aqui, do lado que a gente mora, Weston, Pembroke Pines e assim vai. Em Broward, em geral. Em geral, É. Então, mas eu sei que tem muita gente que ainda não te conhece e precisa ouvir sua história maravilhosa. Obrigada, gente. Mônica. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingão, né? Não sei quando isso vai ao ar, mas tudo bem, acho que é domingo. Então, Estamos gravando domingo. no domingo, gente, porque a gente trabalha também domingo. Então. Alguém tem que trabalhar nesse país no domingo? Exatamente. Então, é um prazer estar aqui, conforme a gente estava falando um pouquinho antes, né? Se conhecer melhor, né? A gente trazer um pouco das experiências. E, como você disse no primeiro podcast, às vezes uma pequena palavra que a gente disser aqui hoje vai calar profundo em alguém. Então, se isso acontecer, a minha missão já está feita. Isso. Exatamente. É Então, isso que é o essa nosso ideia. intuito. É, porque foi até isso, né? A gente conversando, aí a gente começou a... assim, né? A gente vê... Eu já peguei muitos exemplos de pessoas que eu já conversei aqui, que eu conheci aqui, outros imigrantes, né? E tudo, e eu vejo... assim, o tanto que já me tocou. Então, eu falei, isso funciona. Por que eu não vou fazer isso por mais pessoas? Entendeu? Às vezes a gente imagina, por que alguém não está fazendo isso? Porque se isso é tão legal, tipo assim, a história de uma pessoa me moveu, me mudou, me transformou, por que não tem alguém fazendo isso? Aí depois a gente falou assim, aqui, por que a gente não faz? Então, vamos fazer. É interessante, né? Vamos dar voz, Vamos dar fazer. voz pra... Porque eu acho que cada pessoa pode ser uma pontezinha, entendeu? Eu sei que você faz um trabalho muito legal aqui, na questão assim, de high school, college, você dá um apoio para a comunidade nesse sentido muito grande. Então, eu acho que você é uma ponte assim, necessária para um monte de pais, né? Que estão um pouquinho perdidos. É porque e não é sabem difícil pra o que gente. fazer. É muito difícil. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Na verdade, eu cheguei, estava até pensando hoje, que eu já imigrei, estava 3 vezes. Essa é a minha terceira vez. A primeira eu fui solteira, morei na França. A segunda eu fui recém-casada, a gente morou em Ohio. E agora a terceira eu cheguei aqui com um filho, naquele dia fazendo 11 anos. Uau! Né, no dia do aniversário do meu filho. E o que te trouxe aqui? Então, meninas... para os Estados Unidos. Dessa assim. vez. Essa vez. Então, a gente trabalhava... Eu sou advogada de formação. Né? Você é advogada do Brasil. Você formou no Brasil. Me formei no Brasil. E fiz Na primeira vez que eu mudei, eu fiz especialização na França. A segunda vez eu morei em Ohio, eu trabalhei no escritório nos Estados Unidos. E voltei para o Brasil e comecei em carreira corporativa. Né? Eu era gerente jurídica para a América Latina, para o sul da América do Sul, quer dizer, para a América do Sul. E em 2016, eu e meu marido, que também trabalhava no mundo corporativo, a gente virou estatística naquele milhões e milhões de desempregados. Só que aí eu estava com 48 anos. Né? Eu costumo brincar que meu marido não me trocou por uma de 30, mas as empresas trocam, né?
Sem dó nem É piedade. verdade, é verdade. E eu acho que isso lá no Brasil é ainda pior. Exatamente. Então, é aí que foi o ponto, né? Aí, o Vinícius foi desligado em maio, eu fui em junho. E aí, a gente começou a procurar, né? Uma outra recolocação. Gente, vocês não têm ideia. Eu pegava descrição de vaga. A descrição era quase um diretor jurídico com salário de advogado júnior. Falei, cara, não vou. Não vou pegar uma liability dessa. Não vou pegar isso. E aí, começamos a procurar, a pensar. E aí, 31 de janeiro de 2016, estávamos no Guarujá, se preparando para pular ondinha, e um amigo querido nosso ligou, né? A gente se conhecia de Cleveland, né? A gente fez amizade lá. Aí moramos em Curitiba. Ele é de Curitiba, a gente morou em Curitiba também, então estreitamos os laços. E aí o Henrique ligou e falou: cara, por que vocês não vêm para cá de novo? Eu olhei para a cara do Vinícius, o Vinícius olhou para minha cara, assim. Why not? Tipo, mas aí tinha uma questão, né? Porque quando eu morei em Cleveland, meu pai tinha uma saúde muito delicada. E meu pior pesadelo era eu estar em Cleveland, eu precisar de quase 26 horas para chegar em Campinas de Cleveland, se acontecesse alguma coisa com meu pai. Então, eu tinha um pânico disso. Um pânico, sonhava, era horrível. Então, eu falei assim, tá bom, eu vou, né? Porque o Vinícius sempre quis voltar, mas eu, né, não estava muito afim. A minha família estava lá, né? Minha mãe, meu suporte, eu trabalhava demais, viajava demais. E lá a gente eu, tem Thiago, esse suporte. Meu filho ficava com a minha mãe, entendeu? Então, assim, eu ia pro meio do Pará, que não tem nem sinal direito de telefone, e eu estava tranquila. O Thiago tá com a minha mãe, entendeu? Uhum. Então, aí eu falei para ele, então tá, a gente volta. Só que assim, eu tenho uma condição. Eu quero o aeroporto mais perto entre Campinas e o lugar que a gente vai morar. E aí a gente veio e procurou aqui na região, né? Aí tem que ser Flórida. E aí fomos parar em Weston, né? Então, a gente estava entre Parkland e Weston e achamos que a logística de Weston, as ia escolas... ficar melhor. E, de novo, a gente não conhecia outras opções. Então, as pessoas que a gente conhecia, que tinham filhos, moravam em Weston. Então, você já conhecia algumas pessoas em Weston? Na verdade, alguém que a gente conhecia alguém que... Entendeu? Então, assim... E foram dando indicações. Foram dando indicações. E aí, isso a gente falou 31 de dezembro. No carnaval, fevereiro, acho que era, eu e ele viemos para cá. Foi rápido até? Eu e ele deixamos... Só vocês dois? Só nós ver. Dois, para conversar com vários advogados, para ver, né, a questão de visto, o que faria, o que não faria. E aí a ideia era comprar um negócio, porque o meu marido tem cidadania italiana, então o investimento era menor, né? Mas aí a gente veio, conversou com um, conversou com outro, o cara falou assim, cara, o advogado falou, entra direto com o EB2NW, com o currículo que vocês têm, tanto faz por você ou por ele. Ele é mais fácil porque é engenharia, né? Uhum. E aí a gente olhou para a cara do outro de novo, né? E falou assim, então bora, porque a gente ia gastar, sei lá, $120 mil, né? Comprar um negócio para vender café. A gente nunca vendeu café. Depois o cara se queima no café. Tem a liability. Falei, Vini... Era um risco muito grande. Era um risco e também não dava... não ia dar para o Thiago legal residence, né? Então, quando ele fosse para college, ele não ia ter direito a nada. Ia ter direito, Então, a gente já pensava nisso, porque dessa vez a ideia foi realmente vir para ficar. Para ficar, né? Pelo menos até ele terminar a faculdade na época. Então, essa questão, né, de como seria quando ele fizesse 18 anos foi um ponto muito importante. E eu acho que a gente fez tudo certo, porque no final a gente acabou concentrando, né? A gente gastou mais, né? Mas a gente não teve perda. Eu conheço tanta gente que investiu aqui e que vira uma sangria, né? Todo mês sangrando, né? Porque o negócio não vira. Você nunca fez aquilo. Né? E aí você acaba ficando frustrado com que aquilo não está dando certo. Você está mexendo com uma coisa que você não conhece, não sabe. E às vezes não te preenche, né? E muita gente já vem com uma bagagem também já sofrida, porque do que deixou para trás, do que aconteceu, tentar uma vida nova, que não é fácil e tudo. Então... Mas vocês falaram rápido? Então, em fevereiro nós decidimos, viemos, vamos fazer com visto com tal advogado, vamos fazer B2, papapá. 17 de abril eu estava chegando, gente. Uau! Eu morava num apartamento com 4 quartos. Foi rápido. Eu
passei, né, vendi, doei, passei 2 meses e meio, assim, praticamente só em desapego, sabe? Então, foi um processo muito rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. Então, Porque assim, a gente já ouviu histórias aqui que, né, as pessoas Que a pessoa ainda vai ficaram amadurecendo a ideia, que vai aí indo, não. não. Mas também foi pelo fato de você já ter ido, igual você foi pra França. já tinha morado. Depois, Já tinha, então já tinha já morado era aqui. para você já era um pouquinho mais fácil, né, do que Mas pessoas que às vezes nunca migrou para nenhum lugar, né? tem gente que, assim, para passar de Campinas para morar em São Paulo, pensa 50 anos, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito... Bora, sabe? Vamos fazer? Vamos fazer. Mas, dessa vez, a mudança para cá foi muito interessante, porque me permitiu fazer coisas que eu nunca tinha feito no Brasil, né? Então, essa história de escola começou assim, né? Porque eu sempre trabalhei. Imagina eu ficar aqui sem fazer nada, né? Nossa, é difícil. Não podia vou te trabalhar. falar, E, eu, advogada, compliance officer, não pode trabalhar, você não pode trabalhar, né? Então, assim... Você ia até começar assim, meio que do zero para revalidar diploma, né? Essas coisas, né? Não, por causa de visto, né? Eu não tinha autorização de trabalho. E eu não tinha medo de... A gente tinha Social Security da primeira vez que moramos, mas não podia usar, né? Para ganhar dinheiro. Então, foi aí que eu comecei a voluntariar na escola, né? Na época, na Falcon, que era onde meu filho fazia middle school. E foi assim que foi, sabe? Foi meio que um presente acompanhar esse processo Eu de tinha voltar. muita curiosidade disso, de como que você iniciou nisso. Então, foi assim, porque as escolas têm um voluntariado muito forte aqui. Muito mais no elementary, né? Middle, aí eles ainda não curtem muito ver a gente, mas ainda tem muita coisa. E aí eu comecei através do Departamento do ISOL, né? Que eu fui lá, que eu conheci, na época era a Ilza. E você já tinha um inglês assim bom Já, e tudo? porque eu trabalhava... Na verdade, se eu falar, né, que meu inglês, quando eu morava no Brasil, é melhor do que ele está aqui hoje. Porque eu só falo com brasileiro, que é um inferno, né? Agora é assim, eu também sinto. Quando eu morava em Orlando, meu inglês era melhor do que hoje. Não, gente, porque nas multinacionais, eu falava com a corporação todo dia, em inglês, de verdade, né? E escrevia em inglês. Então, assim, muita coisa jurídica, hoje, se eu precisar escrever em português, eu acho que eu vou ter mais dificuldade do que se eu precisar escrever em inglês. Mas aí foi bom que na Falcon você começou. Então, aí o que na Falcon... Não, mas foi na Falcon que começou a degringolar, sabe? Porque existe ainda um projeto, né, do Departamento do ISOL, que chama ISOL Ambassadors, que são embaixadoras do ISOL. O que são isso? São mães que se voluntariam para ser esse primeiro contato com mães de mesma língua, né? E eu comecei a ajudar. As outras mães. Porque a gente tinha muitas hispanas, né, na Falcon, e não tinha ninguém em português. Então, eu peguei a palestra que elas faziam de transição de 5ª para 6ª série, que estava em espanhol. Passei para o português. Aí, depois... comecei a fazer as palestras, então comecei a conhecer as pessoas. E nesse meio tempo, o meu documento saiu, né? E uma das coisas que eu estava pensando em fazer quando eu vim para cá era trabalhar com arbitragem internacional, né? Com meios alternativos de resolução de disputa. E aí eu queria isso, né? Conheci uma pessoa, mas assim, sabe quando você já não fala no seu coração tão forte? Que seria aquilo, né? Eu acho que tocava da mesma forma. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi, né, num dia assim, fui lá na frente do Santíssimo, sabe? Eu não sei qual é a religião das pessoas, mas eu acredito num Cristo. E aí, às vezes, eu vou lá no Santíssimo, né? E aí, eu falei, cara, é o seguinte. Eu acho que esse caminho aqui... Porque nesse meio tempo, apareceu a vaga para trabalhar mesmo, ser contratada por Broward, né? Então, saiu meu documento, apareceu a vaga e eu tinha a questão da arbitragem. Falei, eu acho que eu te ajudo mais aqui, sabe? Com as famílias, com essas pessoas, né? Ser uma voz sua aqui, com esse pessoal que está chegando com o coração despedaçado aqui, perdido. E tem esse outro caminho. O senhor que sabe, né? Me mostra aí, né? Me mostra. O que der certo uma luzinha aí, né? E, na verdade, assim, eu acabei seguindo, né?
meio que Essa vontade, essa essa... vontade, essa intuição, Aham. sabe? Essa coisa de querer, de ter um Falou mais propósito. alto no seu coração. Falou mais alto e foi muito importante, né? Foi uma coisa... várias vezes as pessoas me ligavam, elas não tinham uma dúvida de escola, entendeu? Elas precisavam falar, elas precisavam desabafar. Então, eu falava de luto, do processo de luto da mudança, o que a criança ia passar. Já fazia um link, porque muitas vezes eu via que não era a criança que também estava só, eram os pais. Os pais. Né? Apesar de que nós pais, a gente racionalmente sabe por que fizemos o movimento, né, da imigração. Mas a criança às vezes não sabe, né? Então, somatiza muito, é bem complicado, né? E até eu vi que a Dani teve aqui, né? A Dani se matava de rir, porque eu conhecia as mães e mandava o contato. Falava, Dani, põe no grupo que ela tá precisando falar com gente, né? Então, e aquele grupo é maravilhoso, né? Então, Porque assim, dá muito acolhimento, né? Então, assim, a gente tinha um bate-bola, né? Assim, ela falava, Mônica, onde você acha tanta mulher que tá precisando de Elas me amiga? procuram. Mas no meu trabalho. É porque né? muita gente começa ali, porque é uma das primeiras coisas que você faz quando É. você muda. Você vai colocar seus filhos na escola e aí Exatamente. começa aí um turbilhão de dúvidas. O que eu faço? Como é que Não. vai ser? E quando você não sabe a língua, aí fica mais difícil. Então, aí eu comecei nesse processo de, né? E eu brinco que foi muito compensador, porque eu brinco, eu nunca participei de uma reunião de diretoria que no final o meu CEO virava e falava assim, nossa, você foi um anjo que apareceu aqui para esse board. Ai, é tão bom, né? A gente É vê. gratificante. Mas, nossa, as mães falavam, Fazer. nossa, orei. Tem muito evangélico, né? Tem muito evangélico aqui. Nossa, orei, e você foi a resposta da minha oração. Tudo que eu precisava ouvir, você me falou. Eu E é falava, tão bom, né? A gente ajudar pessoas, vamos falar a Não é verdade. Não muito traz um legal. sentimento pra gente não, aqui então, dentro aí, do o coração. meu marido assim, sempre fala, que liberta. vai ser paraliga, você vai ganhar muito mais. Eu falo, naquela época, né? Ele falei, Via, eu não consigo, eu vou morrer numa mesa de escritório sem essa troca, sabe? Sem esse propósito. Isso é uma das coisas que os 50 dá pra gente, né? A gente quer viver com É. propósito. A gente verdade. precisa do propósito, né? E a gente que é imigrante, a gente vê assim como que as pessoas estão assim naquela, como se diz, precisando de um carinho, Uma precisando carência. Carência, um Carência. apoio. A gente chega aqui muito carente. Chega, nossa, eu lembro eu desesperada com meu filho, né? Assim, eu não sabia onde ir, onde voltar, sabe? Falei, nossa, se eu tivesse o que eu fiz. E aí, o que eu procurava fazer para as pessoas era aquilo que eu queria ter tido. Né? E quando a gente chega aqui e escuta um português, a gente fica, né? Nossa, as pessoas meu falavam, Deus do você céu. fala português mesmo? Mas Falo. não às vezes não é só isso. Eu aprendi inglês desde pequena. Eu nasci aqui, eu morei aqui, né, mais nova e tudo. Mas depois voltei para o Brasil, voltei para cá. A gente vai se perdendo, assim, de que caminho seguir de qualquer forma. Então, eu te sigo. Eu tenho seu grupo de dicas para high school. Eu tô lá no grupo. que legal. Daqui uns tempos eu entro também. Eu tenho uma filha de 14 anos que entrou para high school agora. Então, Nossa. as dicas são super importantes. E eu me sinto atrasada. Porque quando eu cheguei aqui, meus filhos já estavam, né, um pouquinho mais velhos. Eu tenho 3. Então, eu já tenho 2 que já passaram por esse processo de high school. Então, eu já passei por isso. Nossa, sério? Já. Então, mas eu sinto que eu estava, assim, um passo atrás. Não, Sabe? mas é Com terrível. eles. Então, é aquela coisa, eu não sabia disso, eu não fiz isso E há mesmo tempo. você morando aqui, Mesmo né? eu Gente, morando aqui. meu filho está nesse processo, ele é júnior, né? Com tudo que eu sei, assim, tudo que eu aprendi nesses 4 anos de distrito, que não foi pouco, aprendi muito, né? Sou muito grata por essa oportunidade que a vida me deu. Mas, nossa, agora chega quando é a minha vez, quando é meu filho. Não, fora que, né, eles não dão bola pro que eu falo, né? Então, falei, Tem isso não dá, também, né? né? Então, não, É mas difícil. O santo de casa não faz milagre. Não E, faz. e cada filho é diferente. Então, você passa por um e fala assim, não, isso aqui não deu certo com esse, vamos fazer assim com o outro. Aí você vai fazer, aí é diferente, porque cada um
tem um sonho diferente, cada Tem. um tem uma expectativa diferente. Personalidade diferente, tudo é diferente. Não Completamente. adianta ter Eu, exemplo graças do a outro. Deus, assim, vou não. passar só uma vez por essa experiência. também. Tenho filho único, então. Eu também. Vai ser novinha ainda, amiga. Pois é. Cuidado, hein? Espera. Eu tô com medo, porque cada fase é um flash Não. diferente, Conforme sabe? a gente diz no interior, cada machadada é uma minhoca, né? Não é? Mas é Nossa isso. Senhora. É. Então. O meu primeiro, ele não queria ir para college. E acabou. E isso me frustrou, porque a gente, quando a gente veio para cá, essa questão de educação É o principal, era é o um que nos move. ponto muito importante. Então eu falei assim, gente, eu reestruturei minha vida, eu vim para cá para eles terem a melhor educação possível. E eu não quero ir para o college? Como assim que você não quer ir para o college? Nossa, não Então, tá fazendo. Não vou alcançar meu objetivo. Mas que eu aí vim. ele foi encontrando um caminho alternativo, que também é válido e é legal. Ele acabou fazendo um technical college. Ele fez um curso, na época da high school mesmo, um curso de mecânica, que ele apaixonado Ele com estudou carros. na Sheridan? Ele estudou na Atlantic. Então, ele estudou na Atlantic, aí ele fez o curso de mecânica, aí eles gostaram tanto dele, eles deram para ele uma bolsa, aí ele acabou fazendo um curso da Toyota, e ele acabou indo trabalhar na Toyota e tudo. Então, foi bom, muito bom para ele. É um entendeu? caminho muito parecido do Foi. que meu filho está fazendo. E, na verdade, gente, para quem está aqui em Broward, as escolas técnicas são as pérolas escondidas desse distrito, tá? É Então, mesmo? assim, são maravilhosas. McFadden, Sheridan e Atlantic são maravilhosos. Então, meu É filho... bom todo mundo saber. meu filho está fazendo desenho industrial, né? Drafting. Ele ia fazer mecânica na Sheridan, e aí, várias razões, ele acabou mudando para McFadden. Então, ele é júnior lá agora e mudou, né? Quantos anos que ele tem mesmo? Ele vai fazer 17. Novinho. Então, ele né? sai com o diploma de drafting, que tem CAD, AutoCAD, essas coisas, eu não sei. E o diploma do high school ao mesmo tempo, né? E é legal isso, porque a gente tem que pensar assim, É uma construção. É um stepping stone, como dizem, né? Então, ele vai dali, ele vai abrir a cabeça dele, abrir para outras... Amadurecer. E quando ele for fazer uma faculdade, ele vai fazer uma faculdade com outra visão. E o mundo tá diferente, porque antigamente era faculdade. Então. Agora não. Agora o mundo tá tão... Tem tantas Tá tão possibilidades. abrangente, muitas possibilidades, que Tem não, a muita questão não é coisa. só faculdade. hoje. Eles falavam road to college antes, né? O caminho para faculdade. E tem tido um grande incentivo, né, das pessoas, das counselors e todo mundo, para usar road to the post-secondary. Então, para o secundário, né? O que você vai fazer depois, que pode ser uma carreira vocacional, como é o caso do teu filho, pode ser enroll, né? Ir para as armies, pode ser realmente ir trabalhar para poder ter, né? Se preparar para conseguir ir para uma faculdade sem as dívidas. Talvez uma experiência ali para poder até se descobrir, porque eu acho que acontece isso. Às vezes eles ainda não estão prontos assim para falar qual que é a carreira mesmo que eles querem seguir. É difícil, gente. É muito complicado. Entendeu? Eu converso muito com eles e falo assim, gente, ali vai ali no seu coração. Acho que o que a gente trabalha com amor, sabe, aquilo ali, a chance daquilo ali crescer e se tornar uma coisa bacana é muito maior. Do que você falar assim, eu vou fazer essa carreira porque vai me dar tanto e não sei o quê. E sem contar que as crianças agora, os adolescentes e tudo, eles estão mais livres para poder fazer o que querem. Porque antigamente, você lembra, o pai falava, você tem que fazer isso. Medicina, direito ou engenharia. Entendeu? Eles não pensavam se a gente tinha vocação, se você está fazendo aquilo por amor, não. É aquilo ali. Não, eu lembro, né? Eu estava no 2º ano de direito, né? Aí meu pai surtou, deixou a gente ir para Arraial da Ajuda, né? Passar o Réveillon lá, eu, minhas irmãs, minha tia e meu primo, na casa da minha outra tia que tinha aberto uma pousada lá, né? E aí lá fomos. Eu acho que eu estava no 2º ano de Direito. E aí cheguei lá, apaixonei em Arraial, né? Não tem como, né? Não, lá é bonito.
E aí É eu bonito liguei pro meu mesmo. pai. O pai, é o seguinte, eu acho que eu não vou voltar mais. Eu vou ficar um tempo aqui, vou fazer sanduíche natural na praia. Fazer bijuteria, Tererê. virar hippie. Tererê. E meu pai é um homem muito, muito sábio, né? Então faz assim, filha, eu acho que, né, eu apoio as suas decisões, mas vem pra cá porque você tem toda a papelada pra trancar a faculdade, né? Então volta com as suas irmãs e aí depois você Você vai. vai, é. Claro, né? Jamais. Passou a perna no você. Sim. Passou Te a enganou perna. direitinho. Passou a perna, meu. Eu falei, cara, você é tão espertinha. Caiu num papinho besta desse do seu Rafu. Não vou Fala não, pai. sério, Veja né? aí. Oh, Na meu época Deus. não tinha esse negócio de fazer online, você tinha que ir, né? Não tinha jeito. Não, Porque agora, onde que a gente tá? No Não, e mundo, tudo você hoje tranca você o que faz, você... você faz tudo online, né? Então, não, eu tinha que ir lá. Eu falei, não, acho que eu tenho que assinar alguma coisa, né? Não, você Então, está certo, pai. Eu vou. vou, então. Mas. E ele lá, depois que saiu do telefone, falou pra sua mãe: peguei ela na mentira. Bobinha ela, caiu direitinho. Caiu direitinho. Deixa ela chegar aqui que ela vai ver, né? Mas no final a gente acaba. Eu acho que eu tô na terceira carreira já, né? Depois, né? Mas imagina essa moçada, né? Porque eu sou old school, né? Então, se eu tô tendo essas oportunidades de me reinventar, de aprender, né? Tá certo que levou 25 anos a primeira grande mudança, mas tudo bem, né? Ah, mas É. eu acho que nunca é tarde. Não, Igual nunca eu, é. eu também, quando eu mudei para cá, eu me reinventei. Na realidade, eu fui atrás daquele meu sonhozinho assim antigo, que foi aquela coisa assim de que eu queria, mas meus pais meio que tipo assim, Isso Isso eu não queria. dá dinheiro. Isso dá não dá dinheiro. dinheiro. Eu É. queria trabalhar na área de comunicação, publicidade, porque na época não tinha isso de Eu graphic também queria design, isso, também queria digital isso. marketing, não tinha essa área. Mas já era, Já era uma tendência. já era essa tendência. Então eu fui e falei assim, cara, eu quero isso, eu gosto disso. E a gente se questiona, porque Opa! eu já estava com meus 36 anos de idade. Eu fiquei assim, Menina. gente, achava que eu era velha para voltar a estudar. Já estava com meus filhos, eu tinha que trabalhar e estudar e cuidar deles. Então, para mim, Foi pesado. né? Pra mim era, tipo assim, complicado, mas eu falei assim, eu vou e vamos ver no que E vai nunca é dar. tarde. E De verdade, foi a nunca é tarde. melhor coisa que eu fiz, porque é um prazer enorme você trabalhar no que você ama. Então, Com quando certeza, você com trabalha certeza. no que você ama, isso faz a total diferença. Pode estar tudo, sabe? Às vezes está tudo desestruturado ali na sua vida, tá passando por outras coisas, mas pelo menos, sabe, você tem No aquele... trabalho você eu tem tô- um porto seguro, Eu tô né? bem, É. entendeu? Então, isso é fundamental, eu acho. E eu tipo assim, não me arrependo, assim, um milésimo de E aí você ter... fez faculdade aqui. Eu entrei pro Broward College mesmo. Não, que é ótimo Entrei também, pro Broward né? College. As- Eu ia entrar assim no primeiro momento que eu cheguei. Eu fui lá para me matricular. Só que aí tem aquela questão de você ainda não ter o tempo, de você ter que pagar a tuition como out of state. tem que dar um ano, Aí né? era alto. Aí eu falei Era. assim, eu vou ter que esperar um ano. Então eu esperei um ano só por Por causa isso. disso. Porque aí quando deu ali, ó, 1 year, eu já estava ali matriculada e comecei. Aí eu fazia aula de noite, eu fui me Legal. virando. E aí eu fui, aí eu finalmente cheguei num ponto assim que eu tive que procurar trabalho que fosse mais flexível, porque eu precisava fazer aula de dia, às vezes, um horário que era o meu horário de trabalho. Então, aí eu tive que tomar aquela decisão de sair de onde eu estava trabalhando para procurar alguma coisa flexível. Era aquela coisa de eu estar... Olha, eu embarquei nessa para isso, para me entrar nessa aí tem que carreira. encarar. Então, agora eu vou ter que ir com tudo. Eu acabei fazendo eu brinco que eu empurrei minha vaca no precipício também o ano passado, né? Para ter mais tempo para trabalhar com consultoria, né? Então, eu acabei saindo do distrito. Então, saí em junho do ano passado. Eu lembro disso. E aí montei uma consultoria. Eu trabalho com educação ainda e trabalho com educação financeira, que foi uma coisa que apareceu na minha vida em final de 2020, né? Quando eu estava ali orando a Deus que, tipo, né? Ter um filho indo para o college. Por mais que eu ame o que eu estou fazendo aqui no distrito,
Com o dólar chegando a 6, não dá para eu pagar uma faculdade, né? Aí todo o nosso planejamento de ter vindo para cá, para o Thiago ter uma super faculdade, tava começando a ficar meio complicado, né? Estava ficando mais distante, você não Mais estava enxergando aquilo. porque realmente com o salário do distrito não dava, né? E aí eu comecei a pensar, procurar, e é tão engraçado, né? Toda vez que eu orava, aí uma amiga minha me ligava. Aí eu falava, que engraçado, né? Mas eu não quero fazer o que ela quer, sabe? Tá me propondo. Não quero. Deus foi te dando opções, Não, assim, né? aí eu orava de novo. Tá. Tipo, 2 meses depois, eu orava, ela me ligava de novo. Tipo, a última vez que eu tinha ligado, eu falava, não, papai do céu. Na terceira vez que aconteceu, eu falei... É um sinal, vamos lá. É, ok, vamos lá. Sabe aquela imagem que tem um cara que está pendurado numa corda e ele fala, Deus me salva. E Deus fala, solta a corda. Uhum. E ele fala, Deus me salva, solta a corda. E ele amanhece congelado a 2 palmos do chão, porque ele não olhava para baixo, né? Uhum. Para saber a distância. Eu falei, cara, eu tô igual o cara da corda, né, meu? Fala sério, Deus tá falando comigo e eu tô dando... ouvidos moucos, tá né? Não tô querendo escutar. Martelando ali, né? tá martelando ali, e você não tá aí prestando eu falei, atenção, mulher. E aí eu fui vendo, né? Eu realmente fui conversar com ela, acabei aceitando a proposta, tal, né? De trabalhar com educação financeira. E tem sido muito, como é que eu falo? Recompensador também. Porque continuo trabalhando com famílias. E ajudando pessoas. E ajudando pessoas. E também trabalhando com pessoas que estão vindo do Brasil, né? Que agora, diferente de... Pelo menos eu não tinha essa experiência antes, né? As pessoas me ligam e elas já fazem o planejamento de onde vão, de que estado que vão, de que região, com base, né, nos filhos, né? Todo mundo aprenderam, né? Que primeiro você escolhe a escola, depois você escolhe onde você vai morar. Exatamente. Né? Então, eu tenho feito isso para alguns brasileiros, para alguns hispanos também. Tô ralando um portunhol legal, né? Mas acerta, né? Não. Eu brinco, né? Porque eu fui responsável por América Latina, né? Na empresa. E na época, né? Eu falava mais o espanhol. Eu leio muito bem, contrato e tal. E aqui, como, né? Todo mundo fala muito bem o espanhol, porque são, né, hispanos mesmo. No meu trabalho, eu acabava não falando. Então, eu só atendia realmente os brasileiros. Porque tinha um pessoal que trabalhava com esse público, né? Já era mais fácil de ter então falando espanhol, né, no trabalho. Então, eu quase não falava aqui no trabalho espanhol. Então, agora que eu saí do distrito, eu tenho falado mais, tenho treinado mais, né? Porque eu brincava, né? Na época que eu trabalhava no direito, vamos supor que eu ligasse para um advogado na Colômbia, né? Então, a gente começava no espanhol, para criar aquele, né, quebrar o gelo, tal, nananã. Mas quando a gente ia entrar na discussão, a gente ia para o inglês, porque era a minha segunda língua, na verdade, minha terceira língua, e não era a língua dele também. Então, a gente se encontrava no meio para evitar um ruído na comunicação. Que essa questão de ruído na comunicação, eu acho que é uma das coisas mais complicadas para o imigrante também, né? Isso. Já puxando um gancho para cá, né? Isso. Mas é verdade. Às vezes... a maneira como a gente fala, que não é o inglês perfeito, parece que você está brigando. Um dia... É verdade. Quando eu mudei a primeira vez, recém-casada para cá, eu não gostava de inglês, né? Eu gostava de francês, né? Uma pessoa chique. É chique, né? É outra coisa. Outra coisa. Inglês para quê, né? Não. Então, cospe para cima, cai no meio da testa, né? Já dizia minha mãe, né? Pá, né? E aí, quando eu falava pro meu marido, né, que é brasileiro também, eu falava, Vi, vamos tentar falar inglês? E a maneira como eu perguntei para ele o que ele queria pro jantar, ele falou, mas por que você tá brigando comigo? Eu falei, não, só te perguntei. Não, mas você perguntou de um modo muito rude. Eu falei, perguntei do melhor jeito que eu sabia perguntar em inglês. Eu pensei tanto, mas eu acho que o inglês... tanto para te fazer essa pergunta. Então, e deu ruim. Mas eu acho que o inglês é meio assim, é meio dry, assim, né? Não tem isso de... É que nem, eu tava uma vez, a gente teve... quando eu tava na minha última empresa, né? A gente teve uma convenção dos advogados na Alemanha.
Cara, depois eu virei pro alemão e falei, por que a garçonete tá brigando com você? Ela falou, ela não tá brigando comigo. Eu falei, cara, parece que você tá... Parece que... O alemão, então, é pior ainda que o inglês, Sabe né? uma coisa que eu não gosto no inglês? Que me irrita, e eu sei que não tem nada a ver. É o tal do I don't care. I don't care. Em francês é ça m'est égal. Eles olham pra você assim, é a mesma coisa. Né? Mas é mais bonito? Olha É, isso, ça né? m'est égal. Entendeu? Você imagina? Com que roupa que eu vou, aquele negócio, né? O que você acha? Essa ou essa? I don't care. Tipo assim, é uma É coisa... seco, né? Sabe, assim... I don't care. Nunca tinha pensado nessa frase, mas Não, é meio assim, esquisito, sabe? Se eu não Eu quisesse acho a sua opinião, eu quero o que você quer, I don't né? care. Não tá falando por mal. Tipo, Não. qualquer um, tá bom, né? Você sabe o que eu odeio? Doesn't ring a bell. Cara, eu tive uma secretária e eu tenho... Nossa, eu sempre tive uma super memória. Agora a galera tá meio ruim, por isso que às vezes eu não respondo pras pessoas, porque eu perco elas, mas... né? Faz Acontece parte. com todo mundo. Então, assim também. Então, na época, nossa... E aí eu virava pra ela e falava assim, Terry, você lembra daquele caso que a gente... né? Você lembra o número do caso? Sei lá, lembra... Ela virava pra mim e ela tinha feito pra mim. Eu sabia que ela sabia, entendeu? Doesn't ring a bell. Nossa, que eu queria raiva. pegar o bell. Sabe o que eu queria fazer com o socar na bell? cabeça dela. E fazer soar no meio da cabeção. Você vai meu. ver Eu falava, agora gente, como é que vai ring aqui. Como é que ring o bell, né? Então, eu tenho ódio dessa expressão. Não é umas coisas assim, mas Mas não é é por engraçado. mal. Ela Não é não por tá mal. falando, Mas né, eu- sendo rude, não. Eu, não com meus irmãos, a gente sempre falou, né? Falava português e inglês, mas dentro de casa, por causa dos meus pais, era mais português mesmo. Mas na hora de brigar, a gente Brigava em inglês. shifted para o inglês automaticamente, porque parece que é mais Assertivo, tá né? xingando mais. Então, a gente, assim, do nada, às vezes a gente tava, né, Não, mas conversando aí na é frente das melhor, pessoas né? e começava a falar inglês, e eles falavam assim, que doido esses meninos. Mas era por causa disso. Parece que você tá mais brava. Até porque os palavrões em português, o inglês eu acho até melhorzinho do que os portugueses, né? Eu sei. Meu pai, mais quando eu chique fui até. morar na França, ele me ensinou uns palavrões em árabe, né? Que a gente é descendente de libanês, né? Então, eu tinha uns palavrões em árabe para afastar o povo. Isso que é bom saber um monte de língua, né? Porque aí... Não, mas eu só sabia xingar, gente. Não sabia lá nada de árabe, não, gente. Só Mas sabia xingar. aqui até no trânsito eu xingo ainda em português. Eu não tô nem aí se entende ou não quero saber, mas eu xingo em português. Eu vai tomar no sendo miolo e que não sei o que lá, sabe? E eles ficam olhando pra mim, Pi. tipo Isso assim, aí. Aperta o pi na... vai, merda. Eu faço assim pra eles, faço assim. Não, Mas isso xingar não no pode. trânsito é melhor, gente. Não. Adoro Eu xingar no não, trânsito. eu detesto. Aí eu xingo. Nossa, eu xingo. Eu tenho medo, acho que é o sabia? meu momento, sabe? É porque eu tô ali dentro do carro, eu tô fechadinha. Provavelmente a pessoa não vai me escutar. Eu xingo ali só pra... Entendi. Sabe, eu xingo, não, põe porque pra fora. Eu morro de medo de Não sou briga de daquela que eu trânsito. abro a Porque abro a agora aqui janela, também não. o povo pode ter arma, Pode essas ter arma, coisas, então então eu é não- perigoso. Ai, mas outra coisa que é engraçado dessa história de imigrar é que eu falei da Ring a Bell, eu lembrei de outra dela, né? Eu morava em Cleveland, né? Ohio, né? Neve. Então, ela programava um churrasco, todo ano tinha o churrasco no verão na casa dela. Churrasco americano, né? Hambúrguer e linguiça lá, né? A Hot dog. salsicha, hot dog, E aí, ela me convidou para ir, né? E eu agradeci. Aí volta a pergunta. Quantos hambúrgueres e quantas salsichas vocês vão comer? Ai, meu Deus. Porque eu tô fazendo a conta. Aí gente, na minha Como que eu cabeça... sei? Como é que eu sei? Como é que eu vou estar no dia? Se eu acordei com a draga pronta, que eu sou Que eu vou comer lá 5, 6 salsichas no pão e 3 hambúrgueres. Gente, Então, mas é cultural. Então, é normal isso. mas já é barato a festa de americano. Compra que é tanto lá e pronto, gente. É Não, muito mas ela barato. tinha essa... Nossa, então, assim, eu fiquei chocada, né? Então... É umas coisas que, né, e na assim, Europa, é essa difícil questão, da gente... E essa questão de comida também na Europa é muito séria, né? Então, assim, eu acho que porque eles tiveram guerra, né? Eu lembro que um dia eu estava chegando da faculdade, né? Eu fazia Direito Internacional lá. E aí eu estava chegando em casa, o namorado da minha amiga estava lá, ele era alemão. A mãe dele passou pela guerra, então
Eu acho que deve ter um pouco desses traumas, né? E aí, quando eu cheguei, ele virou para mim e falou: você vai jantar? Sabe quando você tá desbudegada, que você não quer nem falar? Aham. Eu acho que não, né? Aí, cara, esse cara foi pra cozinha. Começou a cozinhar, né? E eu já tinha falado que eu não ia jantar, Não ia né? jantar. E deu já aquele cheirinho, né? Aquele cheiro. Aí acordou a lombriga. Aí, Eu aí vou você vai na jantar. cozinha e fala: eu mudei de ideia, posso comer? Ele virou: não, a gente não fez pra você. Oh my Jesus. God. Que Aí eu horrível. olhei pra minha amiga, ela olhou pra mim, tipo... Né? Porque no Brasil você... Ah, isso Ah, não, gente, você você nem nem pergunta, pergunta, né? você só faz Mas é uma ali e questão deixa. cultural mesmo. Mas cultural. então, muito mas esse cultural. tipo de coisa é difícil pro imigrante pegar. É isso e piada, né? É. Piada, eu não sei vocês, mas Ai, eu não eu entendo também. nenhuma. Eu também não Ai. entendo, não. Eu fico com cara, se o povo ri, eu rio também, só pra não É, passar você faz- vergonha, né? É complicado. Tipo, só pra não É passar muito vergonha, engraçado, né? né? Faz assim pros outros. Mas e eles também não Legal. entendem a nossa, né? Não. Então, eu acho que tem alguns pontos que o imigrante pasta, né? Então, são esses costumes, né? Apesar que, vamos combinar, né, meninas? Aqui onde a gente vive, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente não tá nos Estados Unidos de verdade, né? Vamos É igual a combinar. Dani falou aqui, né? É um Brasil melhorado. Eu chamo de puxadinho da América Latina. É um Brasil melhorado. Eu ainda não vi a entrevista da Dani, né? Porque eu saí, fui na missa, depois cheguei em casa e vim pra cá, né? Então, eu vou ouvir quando eu Depois você voltar. assiste lá, tá Vou ótimo. assistir. A Nossa. Dani, Não, mas as ela é histórias muito da legal, Dani né? são Não, com ela fantásticas. tinha que fazer até parte 20, se deixar, sabe? Episódio parte 1, parte 2, parte 3, vai até no 20. Gente, mas a gente tá percebendo que tá todo mundo, pelo menos, né, que a gente tem conversado, tem tanta coisa gostosa que a gente às vezes não sabe. A gente tem ali um convívio ali que a gente conversa com outro, mas tem tanta coisa Tem experiências que as interessante, tanta pessoas experiência passaram, bacana que as sabe? outras pessoas precisam conhecer também e que ajuda, acaba ajudando outras pessoas. É muito bom. E, ô Mônica, me conta uma coisa aqui. Você tem alguma, como se diz, um conselho para um brasileiro que está chegando aqui hoje com sua família, além assim do primeiro passo, escolher a escola? E depois, entendeu? O que você acha? Como se, vamos supor, igual as pessoas que estão nos vendo, como é que ela também pode te achar para, às vezes, pedir conselhos, uma ajuda para você, ainda mais essa questão de escola, que realmente vai muito mais além do que a gente pensa, principalmente que na nossa cultura não funciona assim. Não, é muito... Principalmente high school, né? Eu tenho um carinho grande por high school. Eu decidi que eu não vou trabalhar com college, tá? Porque eu acho que é muito complicado, exige uma atualização diária com muitos colleges e não dá para conciliar com o meu outro trabalho de educação financeira. Então, mas você faz você continua ajudando nessa transição? A minha consultoria trabalha, então, por exemplo, agora faz acho que uns 3, 4, acho que um pouquinho mais, que uma das crianças da Falcon estava indo para Cyprus. Então, a família me chamou, né, me pagou uma consultoria, fiquei lá 1h30, e a gente falou um pouquinho o que são os requisitos de graduação, né, os caminhos, como é que funciona. Então, esse bate-papo, que é um bate-papo básico, né? Mas que para o pai vindo do Brasil, né? Para quem está no escuro, porque isso é super necessário. Nossa, cara, Porque é muita coisa, é muito diferente. Lá no Brasil, eu tô desatualizada de como é lá, mas eu acho que lá a criança faz o Enem. Agora é Enem, não tem esse negócio de pré-vestibular, vestibular que a gente fazia. Mas, na verdade, já começa com... A criança lá no Brasil faz primeiro, segundo e terceiro colegial. Aqui, o 9º ano, que lá ainda é Fundamental 2... Aqui já é parte do high school. Tá? Então, aqui o high school são 4 anos. São 4 anos. E você não tem essa. Tem um filho de uma brasileira que ele começou a ir mal na época da pandemia. Ele falou, eu vou repetir o 9º ano. Não é assim. Não é assim. Ele foi pro 10º, ele carregou tudo que ela... Né? Carregou inglês 1, matemática 1, nanana 1, porque aqui você precisa de créditos, não é o ano, né? Então, e isso eu acho meio estranho, né? Como é que uma criança que... É difícil para começar a entender. Quem vem de lá Então, gente, eu tô sabendo o que é elementary school,
Middle school. Isso eu agora tinha demais. isso que eu tô aprendendo. Não, cara, eu ligavam as mãezinhas para mim, né, lá no distrito. Onde que ele estuda? Ele estuda lá na Elementary. Eu falava... Chip. Aí piorava. Na esquina da não sei o que, quando não sei o que. Naquela Elementary lá. Gente, eu nasci sem bússola, né? Eu brinco que Jesus estava assim, Deus falava assim... Cara, ela tá pronta, mas acabou o senso de direção. Você vai assim. Eu também estava nesse batch aí. Eu também estava aí junto. Nossa Senhora. Falhou comigo. Aí eu falava, moço, olha, eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar. Assim, não tem um nomezinho antes, mas pela área eu já sabia quais eram as escolas ali. Aí eu começava a nomear, né? Essa, aquela. Não, essa aqui. Eu acho que é essa, viu? Então tá. Aí depois eu falo, me passa o numerinho do crachá dela, porque aí eu vou olhar, né? Mas é muita coisa, muita informação. Porque, então, a minha entrou na high school agora. Aí você tem a questão desses testes preparatórios que eles vão começar a fazer. De vez em quando eles mudam, né? Eu acho que está tendo... Hoje em dia é SAT o ACT e SAT. São esses, continuam esses dois. Aí tem as opções de scholarships que eles podem estar fazendo, mas eles têm que estar se preparando desde o começo, porque eles têm que fazer volunteer hours, que é uma coisa que não existe lá no Brasil, né? Que aí você, às vezes, é pego desprevenido nisso. Até para vocês conseguir uma scholarship bacana, que tem aqui da Flórida, que é o Bright Future. O Bright Future. Na verdade, ele é um grant. Né? Inclusive, eu faço uma palestra que quem quiser assistir está super convidado. Eu comparo, né? Eu gosto de falar bastante sobre esse tema, né? E eu comparo o que é um grant, um scholarship e os student empréstimos. E os student loans. E aonde vai estar essa palestra? Como é que vai ser? Eu faço geralmente pelo Zoom ou pelo Eventbrite e eu publico no meu Instagram. Então, se o pessoal é me bom seguir... saber pra gente também, né? A gente coloca lá na página do Aqui Pode. Eu tô para fazer. Eu acho que... Como eu ia fazer, mas aí eu vi que coincidia com Spring Break. Então... aí fica mais difícil. Aí eu olhei na minha agenda e falei, mas por que eu... Né? Tava marcado 20 de março, bem no meio do Spring Break. Eu falei, não, então agora eu faço em abril. Aí fica difícil porque... Provavelmente lá pro dia 15, eu vou ver o dia que cai uma quarta-feira ali. Gente, é muito importante essa então, palestra, viu? Eu comparo isso, né? Porque o que você falou, para ganhar um grant como o Bright Future, não adianta você chegar no Junior Year e resolver o que você quer. Não rola. Né? Porque você tem... Você já tem que estar planejando aquilo ali do iniciozinho. Desde o início, né? Por isso que eu falo que eu sinto que eu demorei com meus outros filhos. Eu demorei, eu estava ali já, né? Agora é o Junior Year, vamos preocupar com o que você precisa. Então, aí foi aquela coisa de estar correndo atrás. E foi complicado também, porque o meu outro filho, ele justamente... Eu tentei fazer essa correria aí para ele, né, tentar conseguir essas bolsas e tudo mais. Aí caiu justamente o year dele de graduate na pandemia. Ele graduated 2020. Aí foi uma loucura. Imagino, foi um ano... Foi muito difícil. Essa pandemia deu uma loucura total nas escolas, né? Deu. E nos alunos, né? Alunos. Eu brinco que gerou um que eu chamo das minhas crianças sarampo, né? Chickenpox. Que eu abria, não sei se na época de vocês era assim, mas quando você tinha nota baixa, quando eu era na escola, eles punham um pontinho vermelho. Sim. Né? Então, eu abria o sistema para olhar, né? Ligava um pai, né? Eu ia lá olhar. A primeira coisa que eu ia olhar era o sistema, né? Eu falava, ixi, outra criança chickenpox. Tudo FD. Eu falava, gente do céu. Você imagina que minha filha foi pro Elementary bem na pandemia. Nossa. Começou online. Eu e entrei ela tá no sol? Não, ela foi até bem, apesar de tudo, sabe? Porque também o que aconteceu? Eu desesperei mais do que ela. Porque, você imagina, eu falei, gente, a menina vai agora aprender a ler e escrever. Não sei ensinar em português e em inglês, então. Fudeu geral, né? Eu falei, fudeu. Aí... Fiquei sabendo ali de um camp língua, você já ouviu falar? Já, meu filho foi quando a gente chegou aqui. Aí tinha as aulas online lá, eles faziam online no meio da pandemia. Pegava o computador dela com a lancheirinha e tudo, mandava ela lá pro camp língua.
Mesmo durante a pandemia? Mesmo durante- Eles estavam funcionando? Estavam. E tinha lá os instrutores, né, que ajudavam, Isso aquela é coisa. ótimo, cara. Menina, me deu um alívio, sabe? Porque é difícil. Eu só assim, nossa. recebia da professora uma coisa assim, a Lívia hoje colocou um sticker na câmera, não deu para ver ela. E, sabe, eu tinha aqueles negócios. Mas também eu nem puxava muito a orelha dela, porque eu vou te falar, como é que eu pego uma menina de elementary school? Nossa, foi Ela- muito difícil. kindergarten, Como é pra que você mim Não, faz fazer isso? ela kindergarten é ficar quieta dificílimo. na frente da câmera, entendeu? Não, foi muito Para complicado. aprender a ler e escrever. Eu falei, eu não vou estressar a criança nisso. É isso que a gente tem para hoje e vamos seguir o fluxo. Eu falava com ela, filha, não coloca o sticker na frente da câmera, a professora precisa te ver. Ok. Sabe, eu falei, eu não vou puxar a orelha da menina. Foi muito interessante, né? Porque a gente teve os dois opostos, né? Crianças que nem iam tão bem na aula presencial, mas que começaram a ir muito bem, porque tinham essa flexibilidade, não tinham ali a pressão dos colegas, né? E o oposto. Crianças que sempre foram muito bons alunos e degringolaram. perderam se ali. perderam, se perderam. Eu, graças a Deus, eu foi não um tenho que período reclamar. Eu acho que eu tinha mais de reclamar para mim. Que eu fiquei com mais medo, porque, igual eu te Com falei, certeza. eu não sabia ensinar em português, eu ia ensinar em inglês, gente. Eu tô aprendendo ainda também. Não. Então, isso Não, daí é me muito deixou, complicado, sabe? é Me muito deixou. A minha filha, ela tem TDAH. Como é que fala em inglês? ADHD, é TDA, em TDA, português, né? Preste TDA. atenção. Isso, então para ela era bem complicado. Então, ficar ali de cima dela e tudo, E para não ela era poder um acompanhar. Mas horário tem pequeno, alunos não. com déficit de atenção que se deram muito bem com o online. com o online. É. Ela, até que as notas estavam indo, mas eu achei que, tipo assim, me ia dar- sobrecarregou. O horário Porque era eu grande, gente, tinha pra que essas- ficar muito em cima dela, porque eu me sentia, tipo assim, né, tá em mim agora essa responsabilidade. Quando tá lá com o professor, você vai, né, tipo assim, tira um pouquinho de você, mas ali eu acho que a pressão era um pouquinho maior. Mas as notas Tinha foram... muito aluno que colocava até foto deles lá, eu fiquei E sabendo. ficava dormindo, Ficava né? dormindo. aí Teve tinha- muita Não, história gente, engraçada. tem muita não história tem? engraçada. Tinha umas coisas loucas que às vezes atrapalhava ela por causa desse déficit de atenção. Às vezes tinha professor que ficava muito focado. Virava e falava com ela assim, que a câmera estava focando mais na testa dela. E não sei o quê. Aí, umas coisas bobas. Aí depois ela ficava preocupada com como que ela estava aparecendo na câmera e não sei o quê. Aí isso começa mesmo. a preocupar com Mas outras tem, né? coisas. Tem Receber professor- e-mail da escola falando assim, por favor, queria pedir aos pais que, né, estejam com umas roupas apropriadas para Nossa. Ai, gente, outro dia. Por Não, causa não. de camisola, né? Cara, Baby eu fui doll. atender uma mãe de um. Eu acho que ele era, acho que, júnior nessa época. Ou sophomore, não lembro agora. E, de repente, né, eu tava falando com a mãe, e aí a mãe chama o filho, né? Ele não me desce de cueca. Ai, Jesus meu amado. Deus. E o pior é que Que vocês loucura. conhecem a mãe, depois offline eu conto. Ela vai estar ouvindo a gente aqui. Eu viro pra ela e falo, eu já vi seu filho de cueca. Mas é igual, eu tinha dó também, porque tinha muita criança que o pai e a mãe tinham que trabalhar, tava com a avó, Nossa. gente, não sabia ligar Não, computador, Eu não foi a sabia época nada, que- era eu uma trabalhei loucura. Vocês não têm ideia o que é você, por telefone, tentar ensinar. A ligar né, a Ensinar o câmera. computador. Aí teve a partir do momento lá, tem um jeito que eu conseguia entrar no computador da criança, né? E eu navegava, porque não dava. Uhum. E ligava para a pessoa. Mas tinha de tudo, gente. Tinha de tudo. Foi muito triste. Eu estava acho. trabalhando de casa foi- também. Eu Sabe, colocava, foi loucura. eu colocava minha filha com o computador, né, do meu lado. Então ela assistia as aulas e eu ali do ladinho escutando também. Tipo, um olho no peixe ou no gato, né? Gente, o que tinha de pai também, que eu acho que né, meio sem noção, que estava participando praticamente da aula, Da que aula. entrava lá e começava a falar. E o professor ficava assim, ok, você podia, né? Tipo, Deixar Porque seu foi filho tudo muito falar. diferente, Foi muito sabe? rápido. Então foi assim. foi muito rápido. Tava não todo é uma mundo se coisa que foi adaptando, né? Tava Tava foi um todo mundo se período muito, adaptando. muito desafiador, eu acho, né? Mas eu acredito que Broward, ele saiu muito bem, né? Foi Eu muito também rápido. acho, eu também né? acho. Também E acho que aí, foi. na verdade, a gente estava o quê? Em março, né? Então, tinha o último semestre. Então, as pessoas que chegaram... Eu tinha família que tinha acabado de chegar.
entendeu? Então, assim, realmente foi muito difícil para algumas pessoas, mas quando voltou em agosto, voltou numa outra pegada. Então, assim, as pessoas falam, mas por que não veio desde o início assim? Não veio desde o início assim porque a gente tem como chama aquilo? Um sindicato, né? E você tem que negociar com o sindicato as regras para os professores seguirem. Então, como não dava tempo dessa negociação, Foi tendo que foi se cada criando do cada jeito que foi. né? Não dava para exigir do professor ficar na câmera, porque não tinha isso no contrato. Então, aconteceu muita coisa nos bastidores que a eu gente acho que... fala de fora, que a ali gente achou uma dentro. confusão. É complicado Imagina para você eles. que estava lá por detrás dos bastidores, como é que era a Mas loucura. você sabe que, para mim, poder se adaptar. a pandemia foi excelente no sentido de me permitir atender os brasileiros da região norte de Broward. Porque quando eu comecei em 2018 na escola, né? E 2018, 2019, praticamente aqui, né? Weston, Pembroke e Miramar me consumia o tempo e era com essa galera que me conhecia já ou que já tinha ouvido falar de mim e que entravam em contato. Uma amiga falava, olha, tem a Mônica. Então, os primeiros meio que 2 anos no distrito, eu tive uma atuação mais aqui no sul de Broward. E aí, até porque, para ir para Norte Broward, aqui, dá meia hora daqui a boca, né? Então, eu tinha que ter autorização, a gente ia ter gasto de combustível, eu não tinha um lugar nessas escolas, muitas vezes, para ficar, para se reunir com os pais, para me reunir com os pais. Então, tinha uma logística para eu atender essas famílias. Com a pandemia, a gente se aproximou muito. Então, eu passei a ter uma presença no norte de Broward e com famílias mais necessitadas, sabe? De um apoio, né? Que muitas vezes não falavam uma palavra de inglês, que precisavam, né, realmente de um contato, né? Então, precisava foi precisava mais ser presencial. Você pôde ter esse contato de uma forma virtual. Então, a minha atuação, né, no ano da pandemia, eu acho que foi o ano que eu mais atendi gente. Eu trabalhei muito dentro de... E como eu vim do corporativo, então, tinha vários dias que eu trabalhava em home office, porque eu ia ter 5 reuniões pelo telefone. Eu falava, por que eu vou pegar o carro? Vou sair de casa. E vou para Hortolândia. E meu filho sabia, né? Eu estava ali no meu escritório, ele nem entrava, entendeu? Era como se eu estivesse em Hortolândia. Né? Então, eu tenho essa disciplina e eu trabalho muito bem em home office. Né? Então, eu acabei... eu acho que os meus números durante o ano da pandemia, em termos de atendimento... Você se reestruturou, você criou uma nova dinâmica para poder e, na tratar, verdade, eu falar pude com todo acessar, mundo. Né? E as pessoas tinham muitas dúvidas. Né? Então, foi... E a as pandemia... pessoas vão continuar com dúvidas, porque tem muita coisa para você que você pode expandir. Agora, uma e falar. coisa interessante, né? Eu saí do distrito, mas o distrito contratou uma outra pessoa para o meu lugar. Então, é bom que as pessoas saibam. É brasileira também? É brasileira. O nome dela é Nayara. Ela está no meu lugar. Eu não tenho muito contato, né? Porque eu saí. Mas existe alguém que fala português e que atende os pais brasileiros. Então, isso é importante saber, porque né, as pessoas, para continuar, que tem esse caminho ainda para onde ir em português numa boa. Não é porque você saiu que ficou abandonada essa parte, ficou abandonado. Né? Eu acredito que se ficou... eles tentaram não dar, a gente tentou fazer de uma maneira que não tivesse uma quebra, né? Então, tem uma pessoa lá, tem palestras do ISOL, tem material, né? E aonde que essas pessoas procuram para saber quem que está na parte de português? De português? Pode ligar lá no departamento, que é 754-321-2951. A secretária fala espanhol e inglês, e aí ela encaminha o telefonema para a Nayara. Eu não tenho autorização de dar o celular dela. Tá ótimo. Não é ótimo, só de né? Porque você imagina, tá chegando, chega brasileiro todo dia, sempre, e na sempre verdade, tem... não é todo mundo que tem condições de pagar uma consultoria, né? Então, assim, e eu não posso mais fazer de graça, porque eu não estou mais lá. É seu trabalho. É seu trabalho, é seu tempo. É meu trabalho e meu tempo.
né? Mas a Nayara, ela cuida, assim, só dessa parte de high school? Não, Não, desde elementary. É a mesma coisa desde que eu elementary? fazia. Ah, que E que é legal. engraçado que, assim, dependendo da idade da criança, eu tinha uma conversa com os pais. Então, as crianças de elementary, eu falava de aquisição de linguagem, que é um período de 2 anos, né, que vai aprender, que a criança é uma esponjinha, Aham. neurociência, neurolinguística, sei lá, falava umas coisas ligadas nessa área, tá? Middle school é meio uma terra de ninguém, né? Então, falava um pouquinho de adiantar créditos de high school, né? Falava um pouquinho de comportamento, de começar a testar água, falava um pouco de fazer os testes do Naviance. E high school, realmente, os pais, quando chegavam no high school, é essa visão que eu gosto de dar até hoje para os meus clientes, né? Que é essa questão de você ter uma noção do que são esses 4 anos, né? Eu brinco que as faculdades, no Brasil, você escolhe a faculdade, estuda, passa no vestibular daquela faculdade e vai. E vai. Aqui não, quem escolhe o aluno é a faculdade. É a faculdade. Então, você tem que criar um avatar. Você tem que... Você É tem como que se... Você criar tem que uma ir bem, persona, né? Você tem que vir bem. É tipo, você já... Esses 4 anos, você está criando como se fosse um portfólio, né? Você está ali buscando classes que vão te enriquecer para você ser visivelmente atraente para essas faculdades. Então, para o pessoal que está chegando do Brasil e o filho está justamente começando ali, ele tem tempo? Esses 4 anos ele vai chegar aqui, ele vai ter tempo? O que acontece muito, na verdade, que alguns pais resolvem vir para cá uma criança no senior year. A pior, para mim, é uma das piores decisões, tá? Por quê? Porque quando eu pego um diploma do Brasil para fazer equivalência, né? Eu tenho uma certificação nessa equivalência, né? Você pega uma escola pública brasileira e compara com uma escola pública americana, tá? Só que, vamos combinar, se você é top 10 no Colégio Bandeirantes em São Paulo, e eu tenho a filha de uma amiga que era, quando ela veio para cá, ela virou uma estudante média. Entendeu? Por quê? Os cursos que ela fazia lá, eles seriam equivalentes a um meio-dia. Não era compatível. Não era compatível, né? Não. Era muito simples uma escola pública perto do que ela via, né? Numa escola de ponta brasileira. E muitos dos nossos pais, né, dos pais que eu atendia, vinham de escolas assim, né? Porto Seguro, Bandeirantes, Dante, e algumas do Rio, que agora eu não lembro o nome, mas... então, assim, acabava prejudicando a criança porque a nota, né, o GPA dela, o GPA dela, caía. Entendi. Então, porque o A do Bandeirantes, por exemplo, tirar um B no Bandeirantes, né? Tirar 80%, 90% no Bandeirantes, equivaleria a um A mais aqui, um A numa IP, né? Que vale 6, né? E ela entrava com 4. Porque as escolas, né, não têm essa equivalência. E os pais devem ficar doidos, né? Nossa, como isso pode acontecer? Eu paguei caro, lutei para isso. Não, então, né? por exemplo, algumas pessoas que... Eu tenho uma amiga querida, que hoje é minha amiga, a gente se conheceu através do meu trabalho, e ela, na época, a gente fez alguns cenários. Olha, se você mudar agora, tem isso. A filha dela faltava 6 meses para terminar o high school no Brasil. Aí eu falei, olha, tem esse. Qual que eu acho mais interessante? Termina o high school no Brasil, vem para cá, entra no Broward College, reconstrói seu GPA, seu GPA, do zero, né? E aí você se lança. E é o que está acontecendo. Então, mas por quê? Mas essas dicas são importantes, tá vendo? São muito importantes. Porque muita gente... porque, igual eu te falei, é complicado aqui para a gente realmente entender. Eu tô indo step by step. Por enquanto, eu tô indo no Elementary, eu não quero pensar nem no Middle ainda. Não. O que você tem que pensar, né, que o brasileiro, eu falo, uma vez em Roma, faça como os romanos. O brasileiro entra na minha palestra, essa palestra de college que eu falei que eu explico algumas coisas, eu comparo o Florida Prepay, o 529 e o plano que eu trabalho, que é um plano indexado. Né? Então, eu faço essa comparação. Só que o pessoal entra na minha palestra com filho já no 10º ano. Não dá tempo, Não galera. dá tempo. Então, quando aqui a criança nasce, os pais começam a economizar para college. Eu já tenho isso desde 8 meses dela.
Então. Quando ela estava com 8 meses, foi quando a gente começou Então, aí eu a comparo. preparar para o college. Então, eu comparo os planos, né? Que né, eles não são iguais entre si. Não, né? tem... Até a próxima palestra minha, acho que eu te recomendo assistir. Eu Vamos vou falar ver. umas coisas interessantes. Não, passa tudo pra gente, né? Que a gente passa avisa tudo. e tal. É legal, porque é bom isso, né? Então, sabe, nosso tempo está estourando. Nossa, eu nem contei nada. Não, olha aqui pra você ver. A gente ficaria aqui, eu vou te falar, pra sempre conversando. Imagina. Muitos e muitos dias, sabe, conversando. Por isso que o nosso tempo, muitas vezes, né, a gente fica triste, não fica? Passa rapidinho. E aí mas vocês porque é fazem, gostoso. a gente faz esse papo e vocês fazem os cortes. A gente... Bota uns pi nas partes que você falou para baixo. Não, a gente dá um monte de sempre, vai ter pinela. sempre. Eu me comportei, não falei nada que seja pipiável. Mas pode falar, boba, que aqui também a gente dá pino Nos convidados nos também. convidados, não é só as entrevistadoras, então. não. Mas... Mônica, mas foi muito bom e eu acho que esse trabalho que você faz, assim, Obrigada. muito, muito importante. Porque eu acho que é uma das coisas que eu acho que mais mexe com as pessoas quando elas vêm para cá, a educação dos filhos. Então, quando você está ali perdida... E a segunda coisa é a questão de se preparar para envelhecer nesse país. Isso. É importante. Então, agora a gente vocês sabem. Não temos aqui, como é que fala? Aposentadoria, não né? temos SUS, né? Não temos, então, isso então, é importantíssimo. a gente hoje tem que se cuidar. Hoje, parte da minha cruzada é exatamente essa, é mostrar, porque inclusive pessoas indocumentadas podem ter né, uma aposentadoria privada em dólar aqui, né? Então, ótimo. Isso é muito legal. Então, assim, saber que tem gente lá fora que se eu não falar com eles, eles podem ter um acidente, né? Infelizmente, o que aconteceu com o teu marido, né? Nada vai trazer ele de volta, mas se ele tivesse, eu não sei se ele tinha, não tinha, mas se ele tivesse né, uma proteção, você ia Seria passar com diferente. tudo, sem ainda ter que se preocupar com a parte financeira. Não, isso é importante. Eu acho, eu até brinco que eu acho que as escolas deviam ter agora uma matéria. No high school, Ai, agora, que maravilha. Eles têm um meio crédito que é obrigatório, que é Financial Literacy. Não, é muito bom. Passou da hora. Perfeito, Eu passou acho que da isso hora é mesmo. importantíssimo. Porque a gente não aprende sobre dinheiro com ninguém. A gente aprende ali tomando na cara. Não é isso. Então, a gente... assim, são coisas importantes. Então, eu tenho tentado me focar nisso, né? E outra coisa que a gente brinca sério, né? É que enquanto tiver gente que fica doente, sério, e precisa de um GoFund, a gente tem muito trabalho pela frente. Porque isso todo dia a gente vê. Então, porque os produtos com os quais eu trabalho, eles têm benefício em vida. Então, assim, teve um câncer que todo mundo... Quantas pessoas com câncer você conhece? Eu conheço um monte. Né? É uma pandemia isso. Mulher... Outro dia eu estava num lugar... Cara, tinha 6 né, survivors. Porque hoje em dia você se salva de um câncer, mas você vai ter um baque, né? Financeiro, psicológico, tudo. Se você puder passar por isso, sem se preocupar se suas contas estão pagas, se seus filhos têm comida na mesa, é outro tipo já dá de tratamento, né? Então, agora eu tenho tentado... Essa é a minha nova cruzada, sabe? Que ótimo. A gente fica feliz, gente. Isso, sucesso. A Mônica muito sucesso ajuda, olha, lá nas escolas, a encaminhar, ajuda financeiramente. Eu acho que ela dá para fazer um combo completo muito bom aí. Essa é a ideia da minha consultoria. Mas é porque uma coisa... É meio ligada na outra, né? Porque, na verdade, assim, a primeira chegada da família, ela tá pensando na escola, né? Passou um pouquinho, Você tem que pensar em você. Começar a pensar em você, pensar num plano para college, pensar em algumas outras coisas que vão se complementando, sabe? Como você prefere que nossos seguidores... Podlovers. Sei lá, gente. Ajuda a gente a achar um nome aí, né? Que eu acho bonito. Podlovers eu gosto muito. Podlovers é bonitinho. Não é? Eu gosto. É carinhosinho, né? E como que eles fazem para te achar? Você prefere que comunique pelo Instagram? Você quer deixar um telefone? Eu acho que eu vou dar meu telefone, porque eu sou meio dinossauro. E às vezes o povo manda DM, né? Então, o meu telefone é 954-607-0517.
Aí, isso aí, gente, gente. E tem procura a E Mônica. tem o meu site, que é gaspareto-consulting.com. Ótima dica aí, gente. Eu vou deixar o link na descrição, viu, gente? Joia. Então procura a Mônica, que eu sei que não vai arrepender, gente. Não vai. É isso aí. Mônica, Obrigada, gente, por tudo. queria agradecer foi um prazer estar aqui muito. com vocês. Muito a sua presença. Aqui, olha, vou te falar. Muita história ainda. Eu acho que a gente vai ter que ouvir Nossa. sua, tá? É, Mas E eu amei e eu vou entrar em amei. contato que eu tô precisando de um consulting. Não, beleza, a gente conversa. Tá bom? Muito obrigado. muito obrigada. E tenha uma ótima semana. E Muito obrigada. muitas viu? bênçãos. E aos Pod Lovers também. Pod Lovers. Não sei se vai é ser esse Pod Lovers. nome, mas. Ah, eu gostei. gostei. É.